Quando eu assumi, mataram 2 professores. Então, o narcotráfico tomava conta dessas áreas que era o aluno ter que distribuir droga dentro da hora do recreio. Né? O professor nenhum tinha coragem de ir lá dizer para o delegado ou para a polícia aquela ameaça que ele estava sofrendo e como deve estar sofrendo no Brasil inteiro. Então, aí, o meu foco, desde o primeiro momento do governo, onde em Goiás você roubava 11 mil carros por mês, onde nenhuma caminhonete a diesel circulava, onde não tinha uma seguradora que fizesse seguro de uma caminhonete a diesel, tá certo? O cidadão tinha medo de comprar e ser assaltado na saída da concessionária, ou se não morrer. Eu sou muito exigente, eu sou muito detalhista. Então, meus colégios todos são com grama esmeralda, tá certo? A qualidade da tinta é a melhor que existe, certo? A minha quadra, ela tem todo um suporte próprio para o atleta ali poder treinar. Então, quando eu digo para você que você precisa de ver qual é o candidato a presidente da República de 2026, que ele quer ser candidato para se reeleger ou ele quer ser candidato para enfrentar os temas que hoje estão levando o Brasil para essa posição ridícula no cenário internacional. Pessoal, quero deixar mais um vídeo aqui para vocês com o governador Caiado. Simplesmente o Caiado aqui, ele falou verdades. Aqui ele vai falar sobre sua candidatura para 2026. Vai dar algumas cortadas de leve, respeitosa em alguns jornalistas. O Mitre, para mim, é o jornalista mais petista que está sentado nessa bancada da entrevista. Na minha opinião, o Mitre é o mais petista. Mas o Caiado, ele se sai muito bem. Ele vai falar sobre os resultados que ele vem trazendo para o seu estado. Ele vai falar sobre o governo Lula, que você sabe. O governo Lula simplesmente é lamentável, né? A alta dos alimentos, inflação, o ministro vai dar na economia, segurança, que esse governo... Eu não tenho nem o que dizer desse governo. Eu vou deixar esse vídeo aqui para você assistir. Você vai conferir, veja as falas do governador Caiado. E aí você vai ver se ele tem competência ou não para disputar as eleições em 2026. Esse vídeo está completo, é uma entrevista muito boa. Os melhores momentos eu tive o trabalho de colocar aqui para você assistir. Então assista na íntegra. E se você está aqui no canal e ainda não está inscrito, inscreva-se, deixa aquele like, curte, comente e compartilhe. Por favor, deixa aquele like, porque o like ajuda muito. Deixa o like, curte, comente, compartilha e vamos para o conteúdo. Então, o país, o que tem acontecido ultimamente, nos últimos presidentes, é que tem se perdido, tá certo? Em factoides que se criam, outros fatos que também eles criam para desviar o assunto do país. E o país, cada vez mais, perdendo em espaço internacionalmente, cada vez mais a população à espera de um país que tenha uma capacidade produtiva maior, uma renda per capita maior, um IDH maior, uma capacidade de poder produzir cada vez mais, e aí não é pauta do governo. Onde é que está a reforma administrativa? Onde é que está a reforma da Previdência? Onde é que está a diminuição dos incentivos tributários que se tem no país? Por que não se governa com a pauta que ela é realmente aquilo que deve ser do presidente da República? Até hoje vocês não viram nenhum programa do governo. Ele não tem nenhum programa. Ele não tem nenhuma proposta. Ele está recuperando a proposta do PAC, totalmente desconectado com a realidade do Brasil. Ninguém sabe o que ele quer, o que ele propõe, a que ponto ele vai chegar. Acabouço fiscal já foi para as calendas gregas, ou seja, era o zero, tá certo? Já está com mais de 230 bilhões de déficit e é cada vez mais avançando no bolso do cidadão para querendo cobrir todos os gastos que tem sem uma meta, sem um estudo para poder saber o que ele quer atingir. Então é um governo à deriva. Essa é a realidade. Como é que o senhor está dividindo agora essa posição, que era só sua em 89? Bom, para vocês, telespectadores, terem uma ideia, naquele momento nós éramos demonizados. Ninguém tinha coragem, como o Mito colocou aqui, de defender a livre iniciativa, direito de propriedade, economia de mercado. Isso não existia. Tá certo? Era a socialização plena, era o Estado dividindo as terras, era o Estado se ocupando de tudo. E todo mundo ali era bonito, vestia a camisa vermelha, tá certo? E eu, desde aquele momento, por minhas convicções, também por ser uma pessoa que, dentro da medicina, eu sempre estudei, sempre me atualizei, sempre fiz prática de técnicas as mais atuais e modernas, tá certo? Eu também, dentro da vida política, sempre fui uma pessoa que me dediquei a estudar, a ouvir e poder trazer aquilo que eu acreditei. E hoje, Mitre, você vê o que é o Brasil hoje, né? É a maior capacidade de produção do mundo. Tá? E, de repente, agora, tem alguns esquerdistas neoconvertidos
que agora bota uma camisa amarela e de repente querer dar aula para mim, entendeu? Falei, rapaz, em 1986 eu não vi você de maneira nenhuma. Naquela época era uma luta nossa, que começou com o DR em 86 e em 89 eu fiz minha primeira candidatura a presidente da República. E o senhor e o Bolsonaro não se deram bem em Goiânia, né? O Bolsonaro apareceu com outro candidato e tal, e o senhor atuou, ganhou com 60% dos votos, 70%, alguma coisa assim e tal. Eu vejo como sendo um momento, e você sabe, que todos nós fazemos nossas reuniões, articulamos nossas conversas, vemos pesquisas, tá certo? De 3 em 3 meses nós nos reunimos, tanto eu quanto o Ratinho, o Eduardo Leite, o Tarcísio, o Zema, tá certo? Com os nossos presidentes de partidos, nós conversamos. E aquele que chegar ao segundo turno, eu tenho certeza que terá o apoio dos demais. Não dá para você agora dizer que, ora, só vai ser A ou só vai ser B. Não. Eu, por exemplo, você aqui no preâmbulo aqui já disse que já me coloquei como pré-candidato a presidente da República, e é verdade, certo? Quer dizer, deve ser logo após o Carnaval. Devo fazer o lançamento da minha pré-candidatura em Salvador, certo? E de lá eu continuarei caminhando o Brasil e mostrando o que eu aprendi dentro do Congresso Nacional, com 5 mandatos de deputado e 1 de senador, e o que eu dei conta de poder transformar o estado de Goiás num estado que ele é referência nacional em várias áreas. Na educação, na saúde, na segurança, na área de serviços digitais, na transparência de prestação de dados. E é o estado mais bem avaliado do Brasil, chegando a 86%. Hoje é um estado governado por nós, que tem ali, tá certo? Um caixa de 15 bilhões de reais em caixa, tem uma dívida consolidada de 27 bilhões, e eu gasto 3 meses de arrecadação para quitar 100% a minha dívida. Então, esse é o resultado de um estado que, ao ter equilíbrio fiscal, tá certo? Ao ter responsabilidade, combater corrupção, saber priorizar o dinheiro público, esse país, olha, posso te dizer, Goiás é um fenômeno, é uma capacidade de crescimento. Eu cresci no mês de setembro 8%. Quem sabe, talvez, o senhor pense em ter Pablo Marçal como seu candidato a vice? Não existe nada de real nisso. Não existe nenhuma conversa nesse sentido. Nunca houve. Tá certo? Eu acredito que ele vai pelo partido dele. Eu acho que a pretensão dele é tendido de ser candidato também a presidente da República. Tá certo? Então não tem essa tese que ele virá para a União Brasil. Ele deverá dar continuidade à trajetória política dele. Por isso que eu estou dizendo a você, não quer dizer que você em 26, eu acredito que nós não vamos chegar aos 22, entendeu, Nitro? Que nós tivemos em 89, tá certo? Mas nós devemos chegar aqui talvez num 6 ou 7 candidatos. Mas aí, a direita não tem candidato demais e a esquerda de menos? Isso não acaba jogando a favor daquele que é único do outro lado, governador? Não vejo essa tese num primeiro turno, não. Enfim, nós estamos numa condição que é medíocre. Se nós imaginarmos o potencial de um país que, ao invés de cuidar de assuntos relevantes, ele fica exatamente desviando o foco, porque não tem coragem de assumir uma reforma administrativa, não tem coragem de assumir uma reforma da Previdência. No momento em que você tem um 6x1, que o governo devia estar preocupado com o câmbio, e de repente quer trazer uma discussão de 4x3. Ora, o que está incomodando o Brasil hoje? O Brasil tem condições de trazer isso? É mais um factoide que se traz numa situação que nós estamos com. Perdemos todo o nosso ciclo, o nosso bônus demográfico. O Brasil envelheceu. A produtividade do Brasil hoje é um dia de trabalho do americano, 4 dias de trabalho do brasileiro. Quer dizer, onde é que você vai chegar numa reforma tributária dessa que já vai para mais de 30% IVA? Hein? Enfia na mão no bolso do cidadão? É isso? E aí você vem com o tal do SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. Não é nada, é blefar. É simplesmente querer, tá certo? Trazer uma súmula vinculante às polícias estaduais, e os estados pagando, e o governo simplesmente dizendo que vai definir alguns critérios. E disse isso é igual ao SUS. E eu disse ao ministro, por favor, pelo amor de Deus, pneumonia em Goiás é a mesma pneumonia no Amazonas, é a mesma pneumonia em São Paulo, do Rio de Janeiro. Agora, crime, cada um tem as suas características regionais, até históricas e culturais. Não misture as coisas.
E o presidente Lula rebateu as críticas do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, sobre a PEC da segurança pública. Vamos ouvir. Eu tive a oportunidade de conhecer hoje o único estado que não tem problema de segurança, que é o estado de Goiás, que eu peço para o Lewandowski lá levantar, porque pode ser referência para todos os outros governadores. Ao invés de eu chamar uma reunião, era o Caiado que deveria ter chamado a reunião para orientar como é que se comporta para a gente acabar com o problema da segurança em cada estado. Como é que está a segurança pública do cinegrafista aí? Como é que ele chega em casa? Hein? Como é que está a situação dele no atendimento de saúde? Como é que está a situação dele de oportunidade de emprego? Como é que está a realidade dele hoje em poder amanhã ter uma aposentadoria e receber? A que ponto nós estamos levando um Brasil que vai chegar ainda no governo Lula com 80% do PIB nacional endividado? O projeto de anistia dentro da Câmara dos Deputados é um projeto de anistia sobre as pessoas que participaram da invasão dos prédios do governo federal em 8 de janeiro. Então não vamos misturar os sinais, certo? Vamos fazer uma análise do fato. Bom, Juscelino Kubitschek sofreu um golpe de Estado, Jacareacanga, Aragarças, tá certo? A Aeronáutica propôs a derrubar quando ele se elegeu, certo? Os que foram os cabeças foram penalizados, tá bom? Cumpriram pena. Os outros que foram massa de manobra foram anistiados, tá certo? Então você não pode comparar num processo de vandalismo, tá certo? Que eu também já assisti como deputado federal, o MST entrar dentro do plenário da Câmara e destruir nosso plenário, tá certo? Destruir o saguão da Câmara dos Deputados, destruir o gabinete do ministro da Fazenda. Então, isso tudo é um processo de vandalismo. Quem foi que os orientou? Esses sim deverão ser julgados e penalizados. Agora, os que foram usados como massa de manobra, não tem porquê você pesar a mão em cima deles, sendo que em outras circunstâncias, tantas depredações foram feitas e essas pessoas usadas como massa de manobra não foram penalizadas. Acho que nós precisamos aqui, no Brasil, tá certo? E desde que esse governo começou, nós só estamos discutindo anistia. Não tem nada, pauta nenhuma do governo. Quer dizer, ele transforma o Brasil numa discussão de anistia. E o povo? E o povo não está nem aí para o povo. A política brasileira não pauta temas relevantes. Tá certo? Quer dizer, você precisa saber como você vai governar. Como é que você vai alcançar o equilíbrio fiscal? Como é que você vai alcançar o déficit zero? Quando é que você vai estimular o empresário a investir no Brasil? Como? Se você bota 30% dele só no IVA, é preferir aplicar num título qualquer do Banco Central e deixar ele lá. Então isso está deformando o Congresso Nacional. Os temas mais polêmicos, quando o governo não quer, olha, vamos articular nossa base aí para fazer votação virtual. Como é que em tema de tamanha relevância você vai tratar da tributação de um país, de bens e serviços, você transfere isso para uma votação virtual? E você autoriza PIX de liberação de emenda? Então, é outro fato a ser debatido. Olha, eu vivi naquela casa 24 anos, certo? Nós saímos de lá 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, às vezes atravessávamos à noite. Mas não tinha voto virtual, não tinha voto à distância, não tinha emenda PIX. Eu me lembro que eu tinha 1,5 milhão de emendas, não impositivas. Então, você está tendo uma desorganização completa entre os poderes. No momento mais crítico de Goiás, tá certo? Em Goiás não tinha como pagar as dívidas, eu sentei com todos os poderes e isso aí agora. Eu não posso tirar empréstimo, o Estado está devendo. Como é que eu vou fazer? Não, governador, nós entendemos, sabemos que o senhor está fazendo uma gestão séria. A proposta do senhor vai ser aceita por nós. Nós vamos abrir mão de 25% do nosso 12º até quando o Estado se estabilizar. É raro isso, hein? Não, raro é único, né? É único, hein? 25% de toda destinação orçamentária, toda a destinação de 12º foi para um caixa único para poder pagar os salários de fornecedores do Estado. Eu não sou uma pessoa que vou chegar lá na mesa de cirurgia e vou mandar o meu assistente abrir um livro onde se tem uma técnica cirúrgica para operar. Certo? Então, Schneider, eu vou chamar todas as boas cabeças, que modéstia à parte eu tenho um nível de relacionamento muito grande. Tá certo? Eu não sou dono da verdade, mas sou estudioso. Tá? Eu vou buscar essas pessoas para dizer como é que eu enfrento uma reforma administrativa no Brasil. Como é que eu enfrento uma reforma da Previdência?
Como é que eu vou enfrentar uma discussão sobre incentivos no Brasil? Renúncia de receita, de tributos. Como é que eu vou fazer isso? São os pontos mais polêmicos. Como é que eu vou poder fazer com que o Estado menor sobreviva numa reforma tributária como essa, que realmente não voltou os olhos para os estados do centro-oeste, do norte do país, que tem um potencial enorme de crescimento, mas não tem população. Você não tem política de talentos, de apoio a talento. Você não tem apoio na área de inovação e tecnologia, tá certo? Você tem uma educação, que hoje eu sou o primeiro lugar no IDEB em Goiás, tá certo? Mas longe de ser aquilo que eu desejava ser, tá bom? Eu sou primeiro lugar no IDEB com média 4,88. É o que eu falo para os meus alunos. Certo? Eu sou uma pessoa que vou junto aos colégios e participo das reuniões. Está na tela lá, governador, os números do Posso fazer uma questão sobre isso, governador? O senhor teve um resultado no IDEB que é surpreendente, né? Eu motivo essas escolas que fazem alfabetização na idade certa. Certo? Quando eu peguei o estado, 70% dos alunos do segundo ano do ensino fundamental eram analfabetos. Não sabia ler, escrever nem interpretar. E é turno e contraturno, governador, de todas as escolas lá? Lógico. Ensino integral? Não. Ensino integral, não. Você tem algumas regiões que você tem um ensino regular. Você não tem como fazer o ensino integral. Tá certo? Isso ainda é um processo que você faz. Mas nós já temos mais de 250 colégios, tá certo? E mais de 1000 colégios que são 100% integral. Por que que o aluno não vai para a escola em Goiás e no Brasil inteiro? Primeiro porque a sala está toda depredada, a comida que é serviço em Goiás tinha o tal do turno da fome, a pessoa não recebia nem aquela merenda que tinha no meio-dia, tá certo? A sala quente, sem ar-condicionado, a quadra de esporte toda quebrada, tá certo? Então, quer dizer, eu investi mais de 8 bilhões de reais só para recuperar meus colégios. Meus alunos, todos, desde do tênis, a meia, o uniforme, a mochila, o material didático, o Chromebook da Google, tá certo? Laboratório de Física, Química, Biologia, Informática, em 28 cidades, robótica, entendeu? Então, o aluno se sente valorizado. E como eu tinha uma evasão muito grande, o governo federal copiou de mim. Agora um tal de pé de meia. Em 2021, eu já criei a Bolsa Estudo. Para cada aluno do colégio, do ensino médio e o nono ano do ensino fundamental, eu dou R$111 para ele. Eu sou muito exigente, eu sou muito detalhista. Então, meus colégios todos são com grama esmeralda, tá certo? A qualidade da tinta é a melhor que existe. Certo? A minha quadra, ela tem todo um suporte próprio para o atleta ali poder treinar. A sala de aula tem que estar rigorosamente arrumada. Tá certo? O meu material didático ele é o melhor. A produção da minha grade curricular é feita dentro da Secretaria de Educação, trazendo boas cabeças. Eu tenho, aí você vê, eu tenho o Ricardo Henriques, que está comigo o tempo todo. Eu tenho o Instituto Unibanco. Eu tenho aí o Ayrton Senna. Eu tenho aí o Pensar Grande. Eu tenho vários institutos, tá certo? Tem o Península do Abílio Diniz. Eu tenho vários que me ajudam em Goiás. E sabe como é que eu resolvi? Sabe qual é o problema da crise da educação? É porque normalmente a Secretaria de Educação sempre foi feita para eleger deputado federal. Todo secretário de Educação se elege deputado federal. Porque é uma máquina poderosíssima e que aí ele passa a indicar a coordenadora regional de acordo com a base eleitoral que vai apoiá-lo. Quando eu assumi, mataram 2 professores. Então, o narcotráfico tomava conta dessas áreas que era o aluno ter que distribuir droga dentro da hora do recreio. Então, o professor nenhum tinha coragem de ir lá dizer para o delegado ou para a polícia aquela ameaça que estava sofrendo e como deve estar sofrendo no Brasil inteiro. Então, aí, o meu foco, desde o primeiro momento do governo, onde em Goiás você roubava 11 mil carros por mês, onde nenhuma caminhonete a diesel circulava, onde não tinha uma seguradora que fizesse seguro de uma caminhonete a diesel, tá certo? O cidadão tinha medo de comprar e ser assaltado na saída da concessionária, ou se não morrer com o roubo daquelas caminhonetes. Elas eram desmontadas em Goiânia ou levadas para o Paraguai. Essa é uma prática também de um narcotráfico, que as facções iam tomando espaço e cada uma se especializando numa área. Então, eu investi fortemente e acompanho diariamente em 1000 homens formados na inteligência da polícia. Aliás, Tem 1000 homens formados. Primeiro, você está inventando a roda. Você chega nos Estados Unidos e tem lá o crime estadual, está lá a polícia resolvendo. O crime federal, você vê o FBI entrar e resolver. Mas, governador, aí eu faria uma outra pergunta. Porque você não tira a prerrogativa do governo federal, em nada.
Você não está tirando em nada. Mas a prerrogativa dele. Mas agora, se é droga, se é arma, se é lavagem de dinheiro, são crimes federais. Mas hoje se já é fronteira, Polícia Federal. Tá certo? Então isso aí não tem problema algum. Agora, o que eu me coloquei contrário é com regras gerais, aonde o ministro da Justiça quer baixar uma norma geral que seja vinculante a todos os estados. Ou seja, ora, tem-se uma invasão de terra. Como é que se faz a retirada da invasão de terra? Aí cria-se um conselho. Aí o conselho vai ouvir o invasor. Aí vai ouvir o cidadão que é proprietário. Certo? Não existe em lugar nenhum do mundo. O invasor é um criminoso, está entrando ali, tem que ser retirado imediatamente. Então, eu não admito, milícia, eu não admito que as pessoas possam extrapolar a lei. E tem um controle firme em relação a isso. E todos que se ousaram a atravessar a frente, a nossa polícia foi lá e os prendeu. Então, nós não admitimos. Agora, você tem que ver que os resultados em Goiás são resultados que ninguém imagina que possa acontecer. Estava saindo para cá falando que o meu comandante da Polícia Militar, eu estou há 4 dias sem nenhum homicídio no estado inteiro. Para você ter uma ideia. Agora, é lógico que o cidadão que escolheu aí enfrentar a política da polícia, você sabe que são faccionados que andam, meu amigo, com calibre 762, 556, .50, certo? Que nem arma a nossa Polícia Militar tem. Então essa taxa de homicídios o senhor atribui à morte de bandidos? Lógico, a morte de enfrentamento que teve. Tá certo? Mas não de cidadão. O cidadão está totalmente protegido. Certo? Ele não está hora nenhuma sendo agredido. Ele está andando, está indo para casa, está andando de carro, está chegando na propriedade rural dele, não tem problema nenhum. Agora, por que nós conseguimos essa taxa? Primeiro, porque nós formamos batalhões especializados, com altíssima tecnologia. Eu tenho batalhões especializados para tudo, confronto de fronteira, para batalhão de cargas, de combustível, de droga, tenho aquele que é a parte específica de banco, aquele que é de carro forte, aquele que é de novo cangaço. Eu tenho toda uma inteligência montada com salas de controle, com parcerias integradas com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Penal. Então a minha inteligência está ali dentro de uma sala dessa, dentro da Polícia Federal. Ora, eu sou médico. Se eu pratico uma iatrogenia, ou seja, uma ação inconsequente no meu ato cirúrgico, eu vou ser punido. Eu vou responder pelo crime e posso ser também preso. Claro. Mas, agora, governador, como é que você pode admitir que as estruturas carcerárias não tenham um controle capaz de poder bloquear tudo isso? Você vai em Goiás como repórter, você vai entrar nas penitenciárias todas, você vai ver o padrão nosso. Agora, lá cumpre pena. E tudo só lá não tem negócio de cidadão ficar lá no telefone celular, ficar cheirando cocaína, ficar alugando quarto de motel dentro do presídio, ficar fazendo churrasco, tá certo? Ficar fazendo reunião para mandar matar a pessoa. Isso não existe. Porque não pode o cidadão entrar na cadeia hoje e sair agora à tarde, tá certo? Depois de uma audiência, tá certo? Em que ele fica menos de 10 minutos preso depois de tudo que ele passou. O problema é que o governo federal não quer saber de nada. Ele quer criar factoide e ficar discutindo ideias inférteis. Aí não dá para você sentar numa mesa de discussão dessa, ficar 4 horas, o cidadão diz assim, mas vem cá, você vai repassar mais dinheiro para o Estado? Você vai montar uma guarda nacional capaz de vasculhar nossas fronteiras? Você contratou algum satélite de precisão máxima para saber o deslocamento dessas facções? Você tem drone de longo alcance? Você tem uma política na América Latina para você dizer, só existe 3 países que produzem cocaína. Por que então que você não senta nacionalmente e diz, olha, vamos realizar um negócio com a Venezuela, com a Colômbia, com a Bolívia, e vamos acertar aqui para a gente poder achar um acordo, para vocês não estarem inundando o mundo de cocaína. Isso é política nacional, meu filho. Eu tenho hoje 54 faccionados que estão dentro de uma ilha, lá nas favelas do Rio de Janeiro, por uma decisão do Supremo, que você não pode entrar lá para prender essas pessoas. Eu tenho 54 lá criminosos monitorados por nós. Certo? Um desceu para a praia de Copacabana, nós prendemos. O outro foi para o Espírito Santo, nós prendemos na estrada. É o 56, tem 54. Então, em relação aos demais de Goiás, já estão presos. Tá certo? Então, isso aí foi um trabalho de inteligência e de ação mesmo, para valer. Para saber que se você desarticula os comandos principais, essa estrutura de baixo ela desidrata.
Se você quiser aprender a fazer de 2 a 5 mil reais por mês em casa, apenas com o seu telefone, isso é totalmente possível. Olha só esses resultados. Isso aqui foi o que eu fiz nos últimos 28 dias e você pode fazer também. Não é nada de aposta, não é tigrinho, não é nada que vai envolver dinheiro seu. Você não vai precisar estar investindo, gastando dinheiro. Não é nada complexo. É algo que, se você aprender e aplicar da maneira certa, você vai poder ter esses resultados. Eu sou a prova viva disso. Olha só esse vídeo aqui, só esse vídeo aqui que eu postei, que está aqui nesse canal. Se você quiser conferir, você pode ver que é o vídeo do Nicolas Ferreira. Só esse vídeo aqui me deu esse resultado. Ou seja, isso é algo totalmente possível. Se você se esforçar, se você quiser, você pode fazer isso aqui. Se você quiser viver da internet, isso é totalmente possível. Eu sei que muitos vão dizer, não, eu não acredito nessas coisas, eu não acredito que é possível a pessoa ganhar dinheiro na internet. Sim, eu também era assim. Há um tempo atrás, eu era crítico com relação à internet. Tudo que passava na internet de anúncios, de pessoas ensinando alguma coisa, eu dizia, não, isso é mentira. Isso é só para vender o curso, isso é enrolada, isso não dá resultado. Até o dia que eu assisti uma aula, que vi que era totalmente possível e eu decidi arriscar. Agora, por que eu decidi arriscar? Eu não tinha certeza ainda, mas decidi arriscar. Por quê? Eu sempre trabalhei para os outros. E você sabe que quando você ganha um salário, é só aquilo. É contado todo mês. Você não vai ganhar nem a mais nem a menos. E eu não enxergava uma possibilidade de dar uma vida melhor para minha família. Eu não enxergava uma possibilidade de dar uma vida melhor para os meus filhos, um conforto, um remédio. Quando eles adoeciam, tinha que levar para o hospital. Não tinha condição de comprar um remédio, não tinha condição de fazer um exame, não tinha condição de pagar um transporte. Quantas e quantas vezes eu recebia o meu salário do final do mês, chegava em casa e ia-se embora todo o dinheiro, porque ia para feira, água, luz, aluguel, um remédio. Ou seja, um salário, você sabe, não dá para viver. E eu estava inconformado com isso. Sendo que também eu tinha que aguentar um patrão que era chato. Ele gritava, chamava atenção. Não só eu, todos os funcionários. Esse era o estilo dele. Todo funcionário ele gritava, chamava atenção. E eu simplesmente aguentava aquilo porque eu digo, não, eu tenho uma família em casa. Aí sempre, quase todos os dias isso, meu patrão vinha e me gritava. E eu aguentava por quê? Porque eu tinha que trazer o pão para dentro de casa. Aí resolvi sair desse emprego, entrei em outro emprego. Para resumir a história, nesse outro emprego, o patrão não era igual a esse outro que me gritava direto. Mas eu tinha a responsabilidade de tomar conta de um depósito, eu era gerente de um depósito. Qualquer coisa que faltava era descontado do meu bolso. Final das contas, paguei mais de R$700 em prejuízo de coisas que eu não perdi, eu não fiz. Faltava uma coisa, ele me perguntava, isso aqui, sabe, armazém. Aí pronto, tudo era para me pagar. Paguei ferro, cimento, argamassa, paguei cerâmica, ou seja, eu me cansei dessas coisas, sem falar que quando essas coisas faltavam e dava um erro em alguma coisa, ele me chamava no escritório, me chamava a atenção e me gritava. Certa vez ele me chamou no meio dos clientes, tudo na loja, e me gritou no meio de todo mundo. E eu decidi mudar de vida. Eu disse, não, isso aqui não dá para mim. Eu decidi empreender na internet. E qual foi a melhor forma que eu achei que me trouxe resultados sem eu precisar estar gastando dinheiro à toa? Fazer conteúdo e fazer vídeos aqui no YouTube. Você pode fazer vídeo do que você quiser. Eu quero falar sobre política, você pode. Quero falar sobre novela, quero falar sobre filme, quero falar sobre série. Não, eu quero falar sobre agricultura, eu quero falar sobre dinheiro, sobre finanças, sobre o que você quiser. Se você fizer o vídeo da maneira certa, se você aplicar as estratégias certas, você pode monetizar esses vídeos e receber do YouTube, que o YouTube é a segunda maior plataforma do mundo. Ou seja, todos os dias existem bilhões de visualizações no YouTube. E se você criar um conteúdo que chama a atenção da pessoa, elas vão assistir. Você ganha através das visualizações daquelas pessoas. O YouTube faz parceria com você através do momento que você monetiza. E os anúncios que aparecem no YouTube, que as pessoas pagam para anunciar,
uma parte desse anúncio vai para o seu bolso e outra fica com o YouTube. Ou seja, é um dos melhores lugares para você começar um negócio. Talvez você disse, não, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho uma câmera boa, eu não sei falar. Você não precisa aparecer. Você pode aparecer como eu estou aparecendo, mas também você pode fazer vídeo sem colocar o rosto. Ou seja, não tem desculpa. Se você quiser uma maneira e uma forma de fazer dinheiro, não é ganhar, é fazer dinheiro de forma honesta. Agora, claro, você tem que se esforçar, você tem que gravar, você tem que trabalhar, você tem que editar. Tem que ter o seu esforço. Eu não vim aqui dizer que é um dinheiro fácil. Eu não vim aqui dizer para você, não se preocupe que você vai gravar um vídeo à noite e de manhã o dinheiro vai cair no seu bolso. Não, eu não vim mentir para você. Eu vim aqui dizer para você que dá certo, dá resultado. Você pode fazer de 2 a 5 mil ou até mais, porque tem pessoas que fazem muito mais. Mas basicamente por mês, de 2 a 5 mil você pode fazer na sua casa, sem precisar trabalhar para ninguém e de forma totalmente honesta e limpa. Você pode fazer sim. Agora você tem que se dedicar a isso. Eu tive que dedicar a minha vida, estudar e aplicar. Estudar, aplicar, estudar, aplicar, estudar, aplicar. Isso me trouxe esses resultados que eu acabei de mostrar para você. Aqui, o último mês, mais de 7 mil reais. Veja, em 28 dias, o que já me deu o YouTube. Só um vídeo só, aquele que eu lhe mostrei do Nicolas Ferreira, fora os outros, já me deu esse resultado. Então é possível para você. Mas eu não entendo. Existe um método passo a passo. E eu vou disponibilizar para você, que está no link, no comentário fixado. Você clica lá, você vai assistir. Existe um passo a passo ali. Assista aquele vídeo é totalmente gratuito, vai lhe dar o passo a passo e a maneira correta de fazer esse dinheiro aqui na internet. Assista aquele passo a passo e você vai ver e você vai dizer, mas rapaz, é tão simples assim? Eu garanto a você, tem suporte, tem um passo a passo. Depois que você entrar no método, você vai desde o início, desde criar o canal até monetizar, como editar, como postar uma capa, como fazer uma capa, a hora, tudo certinho, como você fazer o vídeo, como você apresentar o vídeo, como ganhar dinheiro aqui na internet. Então, se você quer essa oportunidade, aproveita. As vagas são por tempo limitado. E eu tenho certeza que o investimento você vai dizer, não, eu não acredito que é tão barato desse jeito. Pois é, aproveite essa oportunidade, dê uma chance para você mesmo, mude de vida. Não, eu estou satisfeito no meu trabalho. Então, esse vídeo não é para você, fique lá no seu trabalho. Se você já está contente, satisfeito, está tudo bem. Agora, se você quer uma vida melhor, tempo de qualidade, você precisa investir em você mesmo. Você precisa acreditar em você e buscar um método que te leve e te dê resultados que você espera, que você sonha. Então, se você tem interesse em aprender a trabalhar aqui na internet, clica lá no primeiro link que está lá no comentário fixado e aqui na descrição. Aproveite essa oportunidade e depois você vai colher os frutos da decisão que você fez. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, curte, comente, compartilha e até o próximo vídeo, se Deus permitir.